Que só o Nordeste dá alegria para esse país, a gente já tá cansado de saber. Em homenagem a essa região tão especial, o vídeo de hoje é sobre uma das maiores vitórias do futebol nordestino. Oi, meu nome é Paulo Igreja e hoje vamos falar do título brasileiro do Bahia em 88. Em 1987, o Clube dos 13, organização que reunia os maiores clubes do país, rompeu com a CBF em relação à organização do Campeonato Brasileiro. E assim, nas duas temporadas seguintes, os clubes assumiram a realização do torneio. Em 87, deu toda aquela confusão entre Sport e Flamengo, que eu não vou contar aqui porque merece um vídeo próprio. Já a edição de 88 acabou se tornando histórica por vários motivos, a começar pelo regulamento. Disputado por 24 times, a Copa União de 88 consolidou uma vontade dos clubes de um campeonato mais enxuto, uma vez que, sob a batuta da CBF, o campeonato chegou a ter mais de 94 times em 1979. Além disso, foi a primeira edição a adotar o sistema de rebaixamento que conhecemos hoje, os 4 últimos caindo para a segunda divisão. Mas a maior mudança foi o formato para os empates. Na edição de 88, ficou determinado que todos os empates da primeira fase seriam resolvidos em disputa de pênaltis. Assim, o regulamento foi: vitória 3 pontos, derrota 0. Em caso de empate, cada time ficava com 1 e o vencedor da disputa de pênaltis ganhava um ponto extra. E isso aconteceu já na primeira rodada, quando o Bahia empatou com o Bangu, vice-campeão 3 anos antes, e após vencer a disputa de pênalti, saiu do jogo com 2 pontos na tabela. E o Bahia seria a grande estrela do torneio. O time base que entraria para a história do tricolor tinha Ronaldo, Zanata, João Marcelo, Pereira e Paulo Robson, Paulo Rodrigues, Gil, Zé Carlos e Bobô, Charles e Marquinhos. E apesar de uma primeira fase de altos e baixos, conseguiu grandes resultados naquele ano, como vencer o São Paulo no Morumbi e a goleada por 5-1 em cima do Santos. Pelo regulamento, os 2 primeiros do grupo em cada turno passavam para a segunda fase. No primeiro turno, Fluminense, Inter, Vasco e Grêmio garantiram a classificação. No segundo, os líderes foram Sport, Flamengo, Vasco e Cruzeiro. Como o Cruz Maltino já tinha se classificado no turno anterior, a classificação ficou para o Bahia, que foi o não classificado com maior pontuação na primeira fase. E assim, o tricolor baiano, prestes a fazer história, passou para as quartas de final contra o Sport. E liderando esse time, havia Bobô, o meia que se tornou um símbolo não apenas do time, mas de toda a Bahia, e virou até música do Caetano Veloso. Quem não amou a elegância sutil de Bobô? E destinado a ser ídolo, seria ele que decidiria o campeonato. Na primeira partida das quartas, o Bahia foi a Recife e conseguiu um empate de 1-1 com o Sport. Na volta, em Salvador, o famoso jogo do sofrimento. Um 0-0 que perdurou por 90 minutos mais a prorrogação, que contou com uma atuação espetacular do goleiro Ronaldo. O Bahia se classificou graças ao gol marcado fora de casa, e foi à semifinal para enfrentar o Fluminense, um dos melhores times do torneio. E para muitos acabaria ali a história da Cinderela baiana, já que o tricolor carioca era muito favorito. Só esqueceram de combinar com o Bahia. Na ida no Maracanã, 0-0. Na volta, o Flu abriu o placar, mas acabou levando a virada com gols de Bobô e Gil, resultado que levou o Bahia à final do Brasileiro e a classificação para a sua terceira Libertadores da América. Vendeu Ricardo Pinto, voltou, afastou a zaga, a chance de Gil, lá dentro, gol, Gil! E na decisão, o Internacional de Porto Alegre, em busca do tetracampeonato nacional. Jogando a primeira partida em Salvador, após falha da zaga, o Bahia saiu atrás do placar, com gol de Leomir. E quando ninguém acreditava em mais uma virada, apareceu o Bobô. Com 2 gols do camisa 8, o tricolor virou o jogo e foi a Porto Alegre com a vantagem do empate. E com um 0-0 no campo adversário, garantiu assim seu segundo título nacional, dando início a um carnaval fora de época em Salvador, com direito a festa e trio elétrico. Os campeões desfilaram pelas ruas de Salvador, ao som de vários trios elétricos. Com o título e o clamor do povo baiano, o carismático Bobô chegou à seleção brasileira. E você, evidentemente, que já está praticamente com a sua vaga assegurada na seleção brasileira. Você me convocou. E ao final da temporada foi vendido para o São Paulo por $1 milhão, valor estratosférico para os anos 80. E foi assim que o Bahia, que já havia vencido a primeira edição do Campeonato Brasileiro em 59, se tornou o único clube nordestino com 2 títulos nacionais. Fala pessoal, obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você quiser conhecer outras histórias como essa de hoje, é só clicar aqui na playlist. E não esquece de se inscrever. Tchau, tchau!